Bom, primeiramente é um prazer estarmos mais uma tarde. Meu amigo, você travou. Vamos lá, ver se eu já voltei. Agora você voltou, mas nós não te ouvimos, não. Pelo menos eu não. Beleza, pessoal, vai dando aí um feedback, a Luma, Rosimeire, que está chegando aí, Maria. Mas nós falávamos que hoje vamos tratar de uma temática que para a atualidade é extremamente importante. Voltou, né? Beleza pura. Causa e mecanismo do adoecimento. No momento em que a doença assola a Terra, um vírus, nós vamos começar a entender, né? Onde está Deus nesse processo? Por que Deus permite o adoecimento? De onde vêm as doenças? Né? Qual a nossa cota de responsabilidade nesse processo? Como acontece o adoecer-se, não é? Para que a gente assuma a responsabilidade. Eu acho que vai ser uma tarde bastante instrutiva. É um tema que particularmente eu gosto muito, porque é algo que a ciência da medicina já vem tentando descobrir uma maneira de extirpar da Terra há milênios, né? E ainda não conseguimos. Eu acho que nós vamos ter uma boa prosa e bom mineirês hoje à tarde, junto com os nossos irmãos aí de todo o Brasil. Perfeito, meu amigo. Então nós vamos começar aqui. Vocês estão aí conosco. Nós vamos falar sobre causa e mecanismo do adoecimento. Nós já divulgamos aí essa semana esse tema e a gente une os pensamentos, nós aqui, né? Vocês daí, e esse fortalecimento dessa corrente e tal, ele pode beneficiar a todos aqueles que entrarem em sintonia. Então eu peço ao nosso irmão Gustavo aí que já nos prepare, que una os nossos pensamentos para que possamos elevá-lo ao Pai. Está contigo, meu irmão? Bem-aventurados somos nós, aqueles que se reúnem em Cristo, consciências despertas, buscadores da verdade, que é a palavra de Deus. Unamo-nos em uníssono, a fim de que estejamos permeáveis aos ensinamentos da Pleiade verdade, a fim de que possamos juntos, nessa tarde abençoada, aurirmos conhecimento, estreitar laços fraternos, porque embora estejamos materialmente distantes, virtualmente, que estejamos próximos. Estamos unidos em Cristo e Ele está conosco, no meio de nós, e por isso damos graças. Pedimos em especial aos bons amigos espirituais, quem aproveitando a psicosfera dos lares e se ligam no Evangelho à luz da doutrina espírita nesse momento, possam colaborar junto àqueles que se encontram adoecidos, mas não são doentes. Em especial, auxiliando-os a aprender com o processo patológico, para que esta lição não seja mais necessária em suas vidas. Abençoa-nos, Mestre, este encontro, que possamos ser bons instrumentos Teu, eu, Nelson e os nossos irmãos, que nos auxiliarão nesse diálogo, onde buscamos o conhecimento da verdade. Que a Tua paz envolva-nos e que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, já dentro desse clima de prece, né, tentando trazer aí o melhor que há em nós e vinculando realmente os bons espíritos à nossa proposta, eu gostaria de começar aqui fazendo algumas perguntas. Quem tem medo de adoecer aí? A gente começa com as perguntas para poder realmente fazer as reflexões. Nós temos medo de adoecer? Temos medo de adoecer porque temos medo de morrer ou temos medo de sofrer? É possível passar a vida aqui na Terra
sem adoecer. Quando nós evocamos a figura de Jesus, nós lemos aí. Tem quem diz que não tem medo aí, o Wilton Martins que aparece para mim, não tem medo de adoecer. Bom, na época de Jesus nós tínhamos várias pessoas doentes, né? E eu me lembro, ele não curou a todos, não é isso? Então, a você que chega agora, a você que está aí se preparando para fazer as reflexões conosco a respeito da causa e mecanismo do adoecimento, gostaria de falar, o Gustavo escreveu um texto sobre isso, desenvolveu uma tese sobre esse assunto. Então, o primeiro momento, nós temos que começar a criar uma linha sobre o nosso raciocínio. Você que está chegando aqui agora, se você não tem medo de adoecer ou de morrer, ou se você tem medo de adoecer, de morrer, vamos tentar fazer as perguntas certas para que a gente cause na nossa mente, fomente bons pensamentos que nos tragam equilíbrio, que nos traga organização, que nos traga sobriedade e, acima de tudo, lucidez. Partindo desse momento, eu vou convidar vocês para que a gente ouça aí as exortações a princípio do Gustavo, para depois a gente fazer as considerações juntos. Vamos lá, meu amigo. Obrigado, Nelsinho. Bom, vamos recordar aqui o mestre Sócrates. Sócrates vai dizer o seguinte: quando for tratar de um tema, primeiro define o que significa. Define aquele tema, define o termo. O que é doença? O que é saúde? Para que nós possamos, a partir daí, desenvolver esse bate-papo tão gostoso, né? Diga-se de passagem. Perfeito. Então, nós vamos buscar aqui uma definição de saúde. Nós já conhecemos a clássica definição da Organização Mundial da Saúde, que é o completo bem-estar físico, biológico, social. Inclui-se, né, agora o bem-estar espiritual numa proposta de espiritualização, já entendendo o complexo corpo e mente, já é uma proposta real dentro da medicina, da ciência médica. Mas eu gostaria de pedir autorização aos irmãos para buscar Emmanuel, que vai trazer uma definição que, em nossa humilde opinião, é a melhor delas de saúde e dá-nos o entendimento do que é doença. Então, o benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, lá na questão 95, vai dizer o seguinte, algo bem interessante. Para vocês, para o homem na Terra, saúde pode ser o perfeito funcionamento do corpo. É o que a gente acha, né? Quando eu não estou gripado, quando eu não estou com febre, quando eu não estou com dor nenhuma, estou saudável. Essa é a nossa definição limitadíssima de saúde. Mas aí o amigo espiritual vem transcender sua definição. Para nós, contudo, no mundo espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a qual as enfermidades e as limitações momentâneas colaboram. Então nós vamos perceber que Emmanuel traz aqui uma definição, para seguirmos com Sócrates, essa linha socrática de pensamento, extremamente oportuna do que é saúde, e ampliei muito nossa visão materialista do que é estar saudável ou do que é estar doente. A perfeita harmonia da alma. E aí eu gostaria de perguntar a vocês que nos acompanham, quando eu estou em harmonia, eu preciso estar em harmonia com algo. Não dá para estar em harmonia sem algo. E o que é que vocês entendem? Com o que precisamos estar em harmonia, meus irmãos? Para estarmos saudáveis. E a partir dessa definição inicial, muitas das questões que o Nelsinho trouxe aí vão ser respondidas por nós. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso, né? Descobrimos que a doente, Lidiane, bem-vinda ao time! Porque nós vamos perceber que em perfeita harmonia só um ser esteve na Terra enquanto encarnado, né? E é aquela figura que se encontra atrás do Nelsinho. E aí eu queria já devolver a bola para o Nelsinho para a gente bater papo. Cara, é muito interessante. O Gustavo está colocando aí, fazendo esses apontamentos. Aí a pergunta realmente é essa. Quem se sente doente e quem se sente saudável? E aí a gente poderia colocar uma escala, né? Ah, eu estou doente, tá? Uma escala de 0 a 10, qual é o nível da minha doença, né?
partindo desse princípio em que eu consigo me encaixar num padrão, eu só me preocupo muito com os extremos, entendeu? Esse é um grave problema, a partir do momento em que eu me enquadro todo num extremo ou no outro. Bom, para a gente poder pensar sobre isso, a gente tem que pensar a respeito do corpo. Muito bem, o Gustavo trouxe a definição, né, do que seria aí para a gente a doença e tal. Mas quando nós pensamos no nosso corpo, nós temos que vê-lo como uma máquina. Essa máquina, ela precisa de cuidados. Um bom cuidado com a máquina, né, vai fazer com que ela seja utilizada por mais tempo. Eu conheci uma empresa em que era um laboratório, em que eles tinham um aparelho lá, em que esse aparelho deveria trocar periodicamente, era uma pedra, uma coisa assim, sabe? Algo simples e barato. Mas tudo dependia de licitação, enfim. Aí não comprava, a máquina estragava e tinha que comprar a máquina nova. Então, assim, às vezes existe a questão da máquina de um lubrificante no lugar certo, entendeu? Para diminuir o desgaste. Então, para a gente poder falar primeiro da nossa saúde, eu não vou entrar na questão da alma ainda, mas eu gostaria de falar do cuidado com o corpo. Embora nós tenhamos muita consciência hoje de como seria manter a saúde, eu desenvolvi com o meu filho 3 princípios para se manter a saúde. Então, para a gente poder ter uma saúde, um equilíbrio, aí eu vou partir tentando do corpo com a mente, o primeiro é uma boa alimentação. Não tem como manter saúde sem uma boa alimentação, Gustavo. E aí não adianta a gente colocar a culpa na comida, não. Né? Porque muitas pessoas vão para o churrasco, enfiam o pé na jaca, como diz aí o adágio popular, aí bebem pra caramba, no outro dia tá passando mal, fala, não, foi a azeitona. Né? Então, a culpa é sempre da azeitona. Então, cuidar do corpo. Eu preciso ter uma boa alimentação. Se eu exagero, o meu corpo, ele vai reagir de uma forma. Se eu deixar faltar, o meu corpo vai reagir de outra forma. Então, a alimentação, ela tem que estar dentro de um padrão de equilíbrio. E hoje é difícil ter uma alimentação equilibrada, concorda comigo? Tudo faz mal, mas algumas coisas, sabidamente, a gente já descobriu que realmente o corpo vai reagir. O excesso de açúcar, o excesso de sal. Então, a primeira coisa é ter uma boa alimentação. Mas mesmo, Gustavo, você tendo uma boa alimentação, você ainda pode adoecer. Olha que coisa engraçada. A alimentação sozinha não é suficiente. Aí eu parto para o segundo princípio, que é a atividade física. A atividade física, aí fala assim, o que acontece? É você fazer com que o músculo seja utilizado, né? Você fazer com que as roldanas sejam lubrificadas. A atividade física, ela vai fazer com que o seu corpo ele entre em harmonia. Uma boa alimentação, uma boa atividade física, coloca o seu físico para estar a ponto de o espírito usar bem. E aí eu entro no terceiro nível que eu vou voltar para você, que eu falo com os meus filhos. Então, 3 aspectos para se manter a saúde. Boa alimentação, boa atividade física, e eu ponho por último, que na verdade é o primeiro, bons pensamentos. E a gente só tem condições de ter bons pensamentos à medida em que o material que entra é bom. Então, uma boa leitura, uma boa conversa, um bom filme. Então, tudo aquilo que entra de bom em mim tende a alimentar bons pensamentos. Se eu converso com pessoas extremamente deprimidas, se eu vejo coisas de violência, tudo aquilo que suscita em mim ódio, raiva, maldade, tudo aquilo de podre, que aí vamos dizer assim, eu estimulo para que ele brote, o meu corpo então irá responder, mesmo eu tendo uma boa alimentação, mesmo eu fazendo atividade física. Então, esse aspecto de a mente, né, ter bons pensamentos, ela é fundamental. Eu acho que se baseia aí com a harmonia que o Emmanuel disse. Eu volto para você. Perfeito, Nelson. É exatamente isso. Quando nós começamos, a Rosimeire até colocou um dos comentários, cuidai do vosso corpo e do vosso espírito, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós começamos a fazer esse trabalho em conjunto, eu vou perceber que cuidar do corpo não tem nada de ególatra, não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com... Eu, enquanto educador físico, inclusive, né, fui percebendo isso com o tempo, tentando transcender para as pessoas essa questão.
E aí, quando a gente fala dessa harmonia com algo, é a harmonia com a lei divina, que vai cair no terceiro aspecto aí, que é o pensamento. Então, nós precisamos estar em perfeita harmonia com a lei divina para que possamos não adoecer. Enquanto não estivermos em perfeita harmonia, foi legal que muitos já se autodiagnosticaram aqui enquanto estarem doentes, mas aí a gente vai enxergar a doença, como o próprio Emmanuel colocou na questão 95 do Consolador, não como inimiga, não como um processo punitivo, mas como a auxiliar no processo de encontrar a harmonia da lei divina, de estar em perfeita harmonia com a lei divina. Esse é o conceito de saúde que Emmanuel vai trazer. E aí nós vamos fazer essa ligação de corpo físico com o corpo perispiritual e com a mente. Importantíssimo, porque muitos de nós acham que o perispírito reflete o corpo físico. Mas, na verdade, o corpo físico é que vai refletir o corpo perispiritual. E eu sugiro àqueles que quiserem aprofundar um pouco nesse estudo, o capítulo 2º do livro Evolução em Dois Mundos. Lá, André Luiz, com maestria, vai discorrer sobre esse assunto, com muita profundidade, mas ele vai dizer algo além. Ele vai dizer que o corpo perispiritual, ou o perispírito, ele tem no corpo mental aquele que assenhoreia, que preside sua formação. Então, nós entramos com o papel da mente no processo de cura ou no processo de adoecimento. E aí vamos com o Emmanuel fazendo essa dobradinha em pensamento e vida, numa mensagem maravilhosa, pensamento e vida, né? O livro que deu causa aí ao nosso bate-papo, né? Foi por causa dele. Ele está aqui pertinho de mim. Tudo começou com pensamento e vida. Então é óbvio que eu tenho que citar pensamento e vida. Tem uma mensagem chamada enfermidade, né? E lá Emmanuel vai dizer assim: todas as doenças têm causa na mente, nos fatores e na vida mental. Então, olha só, Emmanuel não nos deixa em cima do muro. Ele está dizendo que toda doença tem como causa a nossa vida mental. E a partir daí, o nosso corpo mental, que ensina André Luiz, reveste a nossa mente, preside a formação do perispírito, que vai ser exteriorizado no corpo físico. E aí, o cuidado com que nós ingerimos, tanto o cuidado na alimentação, quanto o cuidado com a atividade física, porque aquilo que nós ingerimos também interfere no nosso corpo perispiritual. Semanalmente, hoje não estamos, né, pela pandemia, sem as reuniões mediúnicas, mas quando estávamos no trabalho mediúnico, era costumeiro recebermos espíritos que tinham patologias no seu corpo espiritual, advindas da sua alimentação desregrada, dos seus vícios, de ingerirem veneno, literalmente. Venenos que são aceitos pela sociedade. E aí entra num conceito muito complexo, Nelson. Queria saber o que você pensa disso. Alguns companheiros brincam assim, né? Alguns irmãos. Ah, fulano de tal nunca bebeu, nunca fumou e morreu cedo. Eu bebo e fumo, nunca tive nada. Aí eu costumo dizer assim, olha, a gente tem que se preocupar não só com o corpo atual, mas com o próximo corpo, que vai ser um efeito do nosso perispírito, que às vezes tem pessoas que estão doentes, mas o corpo físico ainda não expressou a patologia. E tem pessoas que estão se curando através da patologia. Então, muitas vezes, quem está doente está se curando e quem aparentemente está saudável está adoecendo. Esse conceito eu acho que vale a pena comentar, Nelson. Rapaz, você foi cirúrgica aí nos seus comentários. Me fez lembrar de uma frase que é dita por André Luiz, que doença no corpo é cirurgia na alma. Adoro essa frase, entendeu? Porque no passado eu tinha muito medo também de ficar doente e tal. Ao estudar a doutrina espírita, eu vejo que a doença é uma ferramenta a favor da nossa felicidade. Porque a doença, ela identifica a nossa desarmonia com as leis superiores. Então, olha que fantástico. A partir do momento em que eu me identifico doente, eu já me identifiquei desarmônico. Se eu estou desarmônico, qual que é a busca? É a busca pela harmonia. Eu queria apresentar a vocês o Alírio Cerqueira, não sei se você conhece o material dele, eu gosto muito dele. Ele tem esse livro aqui, Saúde Espiritual, Cura Espiritual da Depressão. Aí ele tem outro, Inteligência das Emoções. Também o material dele é muito rico.
E esse aqui de autores diversos, que eu ganhei do Dr. Marcílio, que é o amigão, Medicina e Espiritismo, que fazem algumas reflexões nesses aspectos a respeito da saúde. Mas eu peço licença a vocês que eu vou ler aqui a contracapa que faz a introdução do livro, que diz assim: saúde espiritual, uma visão profunda da saúde humana. É comum, em relação à questão da saúde, vivermos quase sempre procurando combater a doença. Haja vista o número de remédios, farmácias, hospitais equipados com alta tecnologia para diagnóstico e tratamento, planos de saúde, etc., existente no mercado, que buscamos no sentido de nos libertarmos de nossos males e, no entanto, continuamos doentes e mais ansiosos e nos vermos livres das doenças, né? Novas doenças aparecem a cada dia, doenças milenares ressurgem com toda a força. Tudo isso acontece no momento em que a medicina conta com recursos avançadíssimos, diagnósticos e tratamento. Por que isso acontece? Caramba! Aí a gente vem, eu tentando aí arrematar aquilo que o nome dos livros, pois é melhor, Saúde Espiritual, do Alírio Cerqueira Filho, Cura Espiritual da Depressão. Depois, na hora que ao autor Alírio de Cerqueira Filho, na hora que eu for publicar o vídeo, tanto no YouTube quanto lá na página do Face, eu coloco o nome dos livros. Aí eu peço o Gustavo também para mandar aí as citações dele. Olha que coisa interessante. Por que a gente adoece? Se a doença, ela tem aí, como disse o Gustavo, ela traz um processo de cura, a gente tem que aprender a olhar a doença de forma diferente. Quando algumas pessoas falam assim, eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, eu sou saudável e tal, fulano era atleta, foi um cadáver bonito. Olha só, onde é que as pessoas brincam com isso. A questão é, como nós registramos tudo no plano astral, tudo aquilo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que colher aquilo que nós estamos plantando. Aquelas pessoas que reencarnaram com o corpo debilitado hoje, foram as que abusaram no passado. Então, às vezes, a pessoa vai fumar 2, 3 maços de cigarro por dia, 80 anos, e não teve nada. Morreu atropelado, caiu, sei lá, uma coisa qualquer que não tem a ver com cigarro. Mas o desgaste produzido no corpo ficou registrado no perispírito. E na próxima reencarnação, ao formar o corpo, aquela deformação causada no perispírito vai se impregnar no novo corpo. Um exemplo disso é pessoas que não conseguem sentir o cheiro da bebida. Não consigo beber, o cheiro já me dá náuseas e tal. Então, todo o exagero, ele tende a trazer consequências desagradáveis, para que a gente busque o equilíbrio. Buscar o equilíbrio, a harmonia, é a nossa meta. E então, como buscar? Se você que falou aí que estava doente, descobriu que está desarmônico, a pergunta é, como que nós vamos fazer esse caminho de harmonia? E aí é preciso parar, fazer as perguntas certas e mudar a rota. Para concluir, lembrando uma frase de Einstein, que é atribuída a ele. Tola é a pessoa que continua fazendo a mesma coisa e espera resultados diferentes. Tola é a pessoa que continua fazendo a mesma coisa e espera resultados diferentes. Queremos uma vida diferente, temos que fazer essa guinada, fazer essa transformação, mudar as escolhas, mudar os padrões. Contigo, Gustavo. Maravilha, lembrança de Einstein. E é aí que a doença é maravilhosa. Porque é um sinal para nós que estamos em desarmonia. É o nosso corpo refletindo a nossa consciência emanando, pelo amor de Deus, ser inteligente da criação. Harmonize-se com as leis do nosso Pai, para que seja feliz, porque Deus cria felicidade. A infelicidade, a dor, é um efeito da nossa transgressão para com a lei divina. E quando eu enxergo a doença sob esse prisma, eu deixo de lutar e eu começo a aprender com ela. E logo ela começa a ser desnecessária. Nós falávamos até agora de hábitos, digamos assim, materiais, que impregnam o corpo perispiritual e pode gerar o adoecimento nessa ou em uma futura encarnação, mas não podemos esquecer também de vícios morais. Eu queria trazer aqui só a título de exemplo, por exemplo, né? O André Luiz, o próprio André Luiz narra no livro Nosso Lar, no capítulo 4, o seu caso.
em que ele, depois de 8 anos nas regiões umbralinas, é resgatado através daquele momento de prece maravilhoso, chega em nosso lar, vai para o hospital. E lá o médico Henrique de Luna vai dar o diagnóstico. E ele diz assim: ô meu irmão, que pena que tenha vindo pelo suicídio. Então André Luiz se melindra, e ele mesmo narra o seu melindre. Ele diz: olha, meu amigo, você está enganado. Eu lutei 40 dias no hospital, fiz 2 cirurgias, não vim pelo suicídio, foi uma oclusão intestinal. Então, em tese, a causa mortis lá no atestado de óbito daquele espírito seria oclusão intestinal. Então, o médico Henrique de Luna, para a gente ainda falar das causas, né? Ainda nem chegamos nos mecanismos, e se não chegar, não vai faltar oportunidade para a gente falar dos mecanismos do adoecimento, mas ainda falando das causas. Henrique de Luna diz assim: você ainda não ponderou sobre as causas profundas desse processo de adoecimento. Aí ele começa a explicar. O seu intestino ele foi ocluído porque existia um tumor. Então, André Luiz teve um câncer, e muitos não sabem disso. Muitos atribuem a causa morte de André Luiz, inclusive só o fato dele beber e fumar, não é? Porque é simplificar muito o que aconteceu e transcende. Isso é um dos fatores, esses são um dos fatores. Então, ele teve um câncer. E aí, Henrique de Luna diz assim: e o câncer adveio das questões do meu estimado irmão no campo da sífilis. Aí eu costumo brincar que quando eu crescer, eu quero ser sutil dessa forma, né? Que sutilidade! Quando eu crescer, eu vou ser assim. Então, o médico espiritual diz assim, Henrique de Luna, a André Luiz: olha, seu problema não foi a oclusão no intestino, isso foi efeito. Qual a causa da oclusão? Um tumor. Um tumor tão grande que ocluiu o seu intestino. Então, o seu corpo não conseguia se nutrir. Por mais que você ingerisse alimentos, seu intestino não retroalimentava o seu corpo. E por que você desenvolveu um câncer? Devido às leviandades no campo da sífilis. Todos sabemos que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Então, nós vamos chegar a uma causa moral ao processo que gerou o câncer e que gerou depois a oclusão intestinal, que antecipou o retorno à pátria espiritual. E daí o diagnóstico de suicídio indireto ou inconsciente. Mas aí Henrique de Luna vai dizer algo que é muito interessante. Vale a pena a gente fazer analogia com o Covid-19. Peraí, Gustavo, você está dizendo que todo mundo que tem sífilis vai ter câncer? Eu conheço pessoas que têm sífilis e são assintomáticas, por exemplo. Aí nós vamos chegar num padrão muito interessante. A sífilis tem 4 níveis. Desde o assintomático, que a pessoa tem nem sabe que tem, até o neoplásico, ou o cancerígeno. Será que nós podemos fazer analogia com o Covid-19? Algumas pessoas vão adquirir o vírus e são assintomáticos. Grande parte, diga-se de passagem, hoje os estudos epidemiológicos demonstram isso. Mas alguns adquirem aquele vírus e vão desencarnar por esse processo. Então, a situação é muito mais como o meu corpo vai lidar com aquela influência patogênica, no caso a sífilis ou o Covid-19, e isso tem a ver com a minha harmonia para com a lei divina. E hoje existe um ramo da ciência que eu costumo dizer o seguinte: o nome é feio, mas o termo é bonito, né? A ciência é muito bela, que é a psiconeuroendocrino-imunologia, que começa a fazer as correlações entre o nosso sistema imunológico, endocrinológico, neurológico e a proteção ao processo de adoecimento. Ou seja, nossas emoções nos protegendo. Hoje existem vários estudos de ordem científica que demonstram isso. Demonstram, inclusive, a terapêutica, quando faz um estudo com pacientes que estão passando por tratamento do câncer, por exemplo, a quimioterapia. Então, separa-se em 2 grupos. Um grupo faz a psicoterapia, outro não. Percebe-se que o grupo que faz a psicoterapia, que começa a lidar melhor com as suas emoções, que nada mais é do que uma harmonização para com a lei divina, com outros termos e outras técnicas, mas que tem o mesmo fundamento ou a mesma finalidade, desenvolve mais células chamadas NK, Natural Killers,
que são células que matam o câncer, que matam o tumor. Então nós vamos... Travou. Gustavo travou para mim aqui, eu vou falar no lugar deles, eu não sei se vocês me ouvem. Então nós vamos, dentro dessas reflexões que o Gustavo está fazendo, que é muito interessante, que a ciência moderna tem mostrado aí o vínculo da mente e da resposta do corpo. Vai lá, Gustavo, você voltou, ainda bem. Continua aí, meu amigo, que está muito boa a sua explicação. Só para concluir, não monopolizar a palavra aqui, perdão. Só para concluir a linha de raciocínio. Então tá excelente seu raciocínio, fique tranquilo. Tá, joia. Então nós vamos perceber essa correlação hoje, né? Ciência e espiritualidade. E só para a gente fechar o caso de André Luiz, o benfeitor Henrique de Luna diz assim: a sífilis provavelmente não alcançaria tal grau, ou seja, o 4º grau, seria o neoplásico, se o irmão tivesse um procedimento de fraternidade e de humildade e temperança durante a vida. Olha qual é a causa do suicídio indireto de André Luiz. Não amar o próximo como a si mesmo. Não tratar o outro como irmão, falta de fraternidade. E a intemperança, isso me tocou tanto, porque eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas vocês ficam nervosinhos à toa? Só eu? Levanta a mão, peraí. Bota a mãozinha aí, gente. Porque é isso que Henrique de Luna está dizendo. A intemperança, ou seja, o indivíduo muito bélico, que fica nervoso com coisas à toa, ele está criando, no fundo, um câncer. Nossa, e aí eu fui buscar uma imagem de uma colonoscopia, e aí eu vi o que é um câncer no intestino, que foi o que aconteceu com o André Luiz. E todas as vezes que eu começo a ficar intemperante, eu olho essa imagem, veja, eu não vou criar câncer em mim. O outro não tem esse poder em mim. As circunstâncias externas não têm esse poder de me fazer criar um câncer. E olha como o conhecimento nos liberta, e a moralidade advém como conhecimento dessas leis, da causa do adoecimento. Então nós estamos entendendo aqui a primeira metade da temática de hoje à tarde, né? Que é como e por que adoecemos. E aí eu devolvo ao Nelson, se tivermos tempo, tratamos aí do mecanismo do adoecimento. Se não, tá tudo bem. À vontade, meu irmão. Rapaz, você está me fazendo lembrar, algum tempo atrás eu li um artigo do DSM-4 norte-americano, que é um órgão de estatística, e eles falam exatamente disso. São vários pontos, e um dos pontos ele coloca que uma mancha na pele, uma ferida na pele, ela pode ter sido causada por causa de uma diminuição da defesa orgânica. E a defesa orgânica pode ter sido abalada por causa de uma desestabilidade emocional, mental. E essa desestabilidade emocional pode ter sido causada por causa de um problema social. Olha só, você tem um problema social, briga com alguém te irrita profundamente, você tem aí uma desarmonia mental, diminui a sua defesa orgânica e você abre campo para doenças que se manifestam no seu corpo. É interessante que quando a gente fala de estresse, né, as pessoas falam assim, você está estressado? E as pessoas não sabem nem direito o que é estresse, não estou estressado. Bom, o estresse, na verdade, ele é um termo retirado da física, que tem a ver com amassar, né? Você pega uma lata, você amassa, ela sofreu estresse. Mas o Hans Stiller, ele trouxe esse termo da física para a biologia em 1936 e chamou de síndrome da adaptação geral. Ou seja, para ele, todas as mudanças, todas, causam estresse. Todas. Mudança de temperatura pode causar estresse, frio, calor. Mudança de casa pode causar estresse. Mudança de trabalho causa estresse. Término de relacionamento causa estresse. Início de relacionamento causa estresse. No final, todas as mudanças podem provocar estresse. O estresse é a síndrome da adaptação geral. Ou seja, o nosso corpo vai se adaptando. A gente busca a homeostase, que é o equilíbrio, né? Mas vamos supor... certos comportamentos levam o estresse a um nível máximo. Nós temos 3 fases do estresse. E a última é a exaustão. Segundo estudiosos, o estresse pode tirar de 2 a 32 anos de vida de uma pessoa. Olha só, ou seja, qualquer modificação em que ela percorre uma repetição, ela faz com que eu chegue ao estado de exaustão.
e a exaustão pode causar a morte. Baseado nisso que você falou, no DSM-4 eles colocam um aspecto que não poderiam desconsiderar aqueles casos em que o paciente relata a visão de parentes mortos, dizendo sobre influências espirituais nos processos psicopatológicos. Olha só como é que é importante a gente entender e abrir a mente. Nós falamos nas outras lives a respeito do pensamento da sintonia. Pensamentos doentios, pensamento em desarmonia, atrai entidades em desarmonia. A soma das minhas energias com essas entidades detona o nosso corpo. Por isso que nós vamos encontrar vários relatos de André Luiz, quando ele mostra que os indivíduos estão com determinadas áreas do corpo cheio de larvas mentais. São entidades criadas pela mente que estão destruindo a matéria. Eu não sei se você lembra do caso da 10ª vez, o André Luiz estava acompanhando no centro espírita e chegou lá com o benfeitor conversando, quando chega um auxiliar e falou assim, nós estamos com a 10ª vez aí. Ele falou, vamos tentar resolver. E o André Luiz, que 10ª vez é? Falou, não, que o sujeito vem aqui no centro espírita tomar passe. É a 10ª vez que ele vem. E ele está com uma região do coração cheia de energias, né? Cheia de uma nuvem negra que faz com que ele tenha uma certa cardiopatia. E toda vez que ele vem, a gente dá o passe, alivia, ele vai para casa. Só que a gente observou que ele vai bem para casa, chega em casa, estoura com todo mundo, aquela impaciência que você falou, briga com todo mundo, e aí ele novamente deixa aquela região cheia da energia que lhe adoece. Olha que interessante, a solução para o 10ª vez é eles não agirem em favor dele. Deixar que a doença cumpra o seu papel. Olha que interessante. Então, enquanto a gente não aprender a entrar com harmonia, a doença vai bater na porta, Gustavo. Vai bater na porta e falar, olha, eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Você vai melhorar agora ou daqui a pouco? Vai querer sofrer um pouco mais? Vai lá, meu amigo. E esse ponto exemplifica exatamente a importância do que nós estamos conversando hoje. Não é terceirizar a minha cura. Eu não posso atribuir ao outro o poder de me curar. E aí preciso recordar Jesus, e dizia sempre, a tua fé te curou. Porque muitos companheiros buscam ainda nas entidades espirituais, nos médiuns, nos templos religiosos, a cura, no processo externo. Sendo que a cura, se ela tem causa interna, obviamente a cura também vai acontecer. Se a doença tem causa interna, ela vai ter cura interna. É um processo de harmonizar, e ninguém pode me harmonizar com a lei divina. Embora possa haver auxílio, que é o que acontece na obra e acontece com a fluidoterapia, enfim, há um auxílio. E aí eu vou lembrar Hahnemann, né, que vai trabalhar com o conceito de extirpar sintomas, que é diferente de curar. São processos diferentes. Então, mesmo Jesus extirpava sintomas. E é por isso que ele dizia o seguinte, agora vá e não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, meu amigo, eu não resolvi seu problema, eu extirpei o sintoma. Se você retornar à desarmonia para com a lei divina, você vai adoecer. E aí tem o caso clássico, né, contado por Humberto de Campos, dos 10 leprosos, né, portadores da hanseníase, e chegaram a Jesus, e Jesus curou os 10. Destes 10, apenas um retorna para agradecer a Jesus. Exatamente esse nunca mais tem a lepra. Os outros 9 reincidiram com a lepra. Então nós vamos perceber que não é uma questão de poder, porque a questão do Cristo é o poder máximo na Terra. E nem mesmo ele pôde curar. O que ele pôde fazer é extirpar os sintomas. É o que o médium pode fazer através do passe, é o que uma mãe pode fazer através daquele sopro curativo, de um beijinho no dodói, mas nós temos que nos modificar, porque senão eu vou ficar dependente. Eu costumo dizer que nós vamos virar eternos pedintes. Nós vamos à casa espírita, nós vamos aos templos religiosos só pedir. E aí preciso recordar, e hoje mesmo falávamos sobre isso num vídeo, que quando os apóstolos pedem a Jesus para alimentar a multidão,
Jesus responde: o que tendes? A contrapartida, meu amigo, não é assim. Vocês me ofertam, ainda que seja pouco, e eu vou multiplicar. Então, O Gustavo travou. Enquanto ele trava, eu falo, meus amigos. O Marcelo aí colocou que a cura interna necessita de outras encarnações. Mas quanto mais rápido a gente começar esse processo, mais a gente ganha tempo. Vamos lá, voltou, Gustavo? Vamos lá, meu amigo. O que acontece, né? Eu dizia isso, o que acontece com esses fenômenos que alguns atribuem a milagres, e aí, na verdade, é algo muito simples que acontece, que é a cura, e o professor Kardec vai dizer lá na Gênesis, no capítulo 14, quando ele trabalha o conceito de cura, que ele vai dizer que é a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Imagina um pneu furado, gente. A gente tira o pneu furado e coloca um pneu que está em bom andamento. Se é tão simples, por que é que Deus, o Jesus e os Espíritos não fazem isso sempre? Exatamente porque muitas das vezes, é o 10º caso, trocar o pneu vai nos levar para um caminho que a gente tende a cair. Então é preferível ficar com o pneu furado ali, quietinho, onde a gente está, reclamando da vida, até porque eles não vão ligar para isso, do que seguir uma viagem que nos leva a um precipício. Por isso, Emmanuel, voltando lá em Emmanuel, vai dizer que as imperfeições e as limitações vão contribuir para a harmonia da alma. Por que é que muitos indivíduos já reencarnam, por exemplo, com uma paralisia infantil? Por que é que muitos indivíduos já reencarnam sem a condição de se mover sequer? Aonde a justiça divina nisso? Aonde a misericórdia divina nisso? E aqui eu vou dar um exemplo, tá bom, gente? Por favor, não levem isso como algo genérico. Casos que nós conhecemos. Não quer dizer que isso sempre aconteça. Mas nós sabemos, por exemplo, através da obra Memórias de um Suicida, que o suicida ele tende a reincidir. É comum no suicida a reincidência. E pode chegar um ponto em que ele reencarne sem mesmo com as condições de tirar a própria vida do corpo físico ou pedir para alguém fazê-lo. Porque é necessário passar por uma existência material sem o suicídio. E aí, quando a pessoa já reencarna, sem poder falar, sem poder se movimentar, eis aí a doença curando, porque aquele perispírito que é feito de matéria mental precisa excretar essa matéria mental adoecida. E isso é feito, e Gabriel Delane trabalha isso com profundidade, através do corpo físico. O nosso corpo físico é quase uma descarga para o nosso corpo perispiritual. E se eu cometo suicídio, eu estou de novo impregnando meu perispírito com matéria mental adoecida. E quando nós vemos um indivíduo que sequer se mexe ou fala desde o nascimento, veja ali também a ação misericordiosa de Deus. Porque até livre-arbítrio tem limite, meus irmãos. Nós espíritas, às vezes, confundimos o livre-arbítrio com fazer o que quiser, na hora que quiser. Não, a lei divina está acima do nosso livre-arbítrio. E é por isso que temos que utilizá-lo bem para não sofrermos limitações, que é o nome que os espíritos deram para a expiação. Nelsinho, toca daí, meu amigo, conduz o barco. Eu vou voltar aqui que está martelando na minha cabeça o ponto quando você diz sobre as emoções serem curativas e tal. E eu, no caminho inverso, vou pensar que elas também nos adoecem. Conversando com um companheiro, ele é médico, é gastro, e um amigo meu, eu conheço a intimidade, né, a vida e a trajetória desse amigo, e ele foi no gastro porque ele tem um problema intestinal, uma digestão difícil, tudo é como se ele ficasse empazinado, enfim. E aí, o que ele foi nesse médico, na expectativa que o médico o curasse, e ele tomou todos os remédios e tal, e não resolveu. Assim, o caso dele voltava. E ao conversar com o médico, eu falei, poxa, não teve um efeito no caso dele, eu havia indicado um outro, um caso semelhante que houve e tal. E aí a nossa conversa partiu para a questão emocional, porque eu conhecia as lutas emocionais desse companheiro. E o médico, que não é espírita, disse, o intestino ele tem uma resposta emocional gigantesca. Como reflete, né? Você vê, a gente pode ter uma diarreia por nervosismo. Então, quando nós conversamos e vamos tentar entender
qual é o tipo de emoção que mais me domina? Aí você falou de perder a paciência, eu me lembrei lá no Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E olha que interessante, a intestino tem a ligação direta com as emoções, como o estômago, né? A parte digestória toda. Tá lá, ó, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Está lá em Mateus. Aí eu gosto da análise de Kardec, que ele fala o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Caramba, se é lei, eu tô lascado, porque quase todo dia eu tô transgredindo a lei da paciência. Quem tiver aí transgredindo a lei da paciência, sinaliza para mim, pelo menos na última semana, para eu não me sentir sozinho. Olha que coisa interessante. Se existem leis sábias, justas, bondosas, e nós a transgredimos, em momento mais rápido ou mais demorado, eu vou encontrar o efeito dessa lei. Então, assim, se eu sou uma pessoa que estou sempre com raiva, que eu estou sempre explodindo, que eu me impaciento com o trânsito, com a demora do outro, olha que coisa! Eu estou transgredindo a lei. E se eu estou transgredindo a lei, o meu corpo vai reagir. E a pergunta é, eu quero ficar doente? Porque a doença é um sinal, é como a febre. Quando o meu corpo demonstra que está com febre, o que ele está dizendo? Olha, tem alguma coisa errada, tem um ponto inflamado, é um sinal. Então, a doença é um sinal. Olha, a sua alma está doente. O corpo está tendo um reflexo dele lá. A sua alma está doente. Então, quando eu falava do estresse lá atrás, eu tenho que pensar que existem coisas que eu não tenho como controlar. Eu não tenho como controlar o clima. Porque eu sei que o calor estressa, o frio estressa, mudanças acontecem, estresse, e o meu corpo vai se adaptar. O problema são aquelas situações recorrentes, Gustavo, que a gente muitas vezes retroalimenta. A gente fala que quer ser feliz, que quer ficar bem, e a gente alimenta. Quantas pessoas que só falam, ai, na minha vida, desculpa as mulheres, mas muitas amigas falam assim pra mim, só enquanto o cafajeste. Ela tá vibrando na faixa dos cafajestes, atrai tudo pra ela. E aí, quer dizer, parece que a gente busca aquilo que a gente diz que queria se afastar. Alguma coisa em nós não está alinhado com a lei divina. Então, se nós pensarmos que existem doenças que são para nos curar, podemos também, antes da doença bater a nossa porta, ter comportamentos para evitar que a doença chegue. Exemplo disso, para concluir e também não monopolizar, já que a gente já está quase chegando no nosso final, passou muito rápido. Quando a gente estuda a história e nós vemos aqueles indivíduos que se dedicaram à causa, aos leprosários, por exemplo, pessoas que tiveram contato com pessoas com doenças extremamente contagiosas, dedicaram no cuidado, dedicaram no carinho, no amor, e essas pessoas não adoeceram, Gustavo. Eu pergunto, por quê? Alguma coisa há naquele corpo que a protege? E alguém colocou lá no início da nossa fala que o amor é essa ferramenta. E quando eu falo amor, não é esse amor mundano que a gente tem, mas esse sentimento puro que acolhe, esse sentimento que nós vimos em Chico, que nós vimos em Francisco de Assis, que nós vimos em Madre Teresa, esse sentimento puro em que eu saio de mim e vou ao encontro do outro. Esse amor, ele sim nos protege. Ele sim nos guia, ele sim aumenta a nossa imunidade. Vamos lá, volto para você quase aí nos nossos minutos finais. Boa tarde, cara. Boa tarde, Alex aí, de Capão Bonito. Olá, meu amigo. Darmos continuidade, então, à sua linha de raciocínio, basta recordarmos. Quem aqui conhece aquele versículo bíblico? E naquele dia Jesus não saiu para pregar, pois tinha febre, pois tinha dor de cabeça. Jesus, ou o corpo físico de Jesus, nunca adoeceu. Não há relatos, porque ele estava em perfeita harmonia com a lei divina. E nós aprendemos ainda lá na Gênesis, na teoria dos fluidos, no capítulo 14, que, de acordo com a evolução moral, a gradação do perispírito vai ser menos densa. Portanto, o corpo físico estará mais imune e nós vamos ver esses fenômenos de imunidade
como alguns indivíduos que o Nelsinho aqui muito bem lembrou. Então, muito mais do que ter medo da doença, eu tenho que ter vontade empreendida na prática do amor, que é para que eu me afinize com o bem, me harmonize com a lei divina, muito mais do que me esconder da doença, porque nós ainda estamos como um cachorro correndo atrás do rabo enquanto sociedade. Estamos em busca de vacinas, de remédios, e aqui, por favor, não sou o contrário. O Gustavo travou. Realmente, seguindo o raciocínio dele, a gente não tem que ser contrário à busca pela cura. Isso faz com que a gente desenvolva a nossa ciência e o nosso intelecto. Mas, acima de tudo, nós precisamos curar a nossa alma. Vai lá, Gustavo. E nos esquecemos do axioma: todo efeito é precedido de uma causa. E aí entra a importância do que estamos aqui dialogando hoje. A causa de adoecer está em nós e na nossa desarmonia para com a lei divina. Os remédios, as vacinas são sempre bem-vindas, vão extirpar sintomas, mas outras doenças virão enquanto nós, enquanto corpo social, estivermos em desarmonia com a lei divina. E é aí que nós precisamos agir de forma profilática, preventiva e não somente terapêutica. Nós precisamos evitar o adoecimento. E existe a profilaxia material, como o Nelsinho muito bem lembrou, que seria a atividade física, a alimentação, o sono, o cuidado com as emoções, o cuidado com o pensamento. Mas existe também essa profilaxia de ordem moral, que é cuidar da nossa evolução moral, o trabalho no bem. E aí nós vamos cada vez mais tornarmos-nos imunes, porque o vírus ou as bactérias que vão chegar ao contato com o nosso corpo físico não terão ação. Nós esquecemos que eles são seres inteligentes. Recordemos aqui a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito, com E minúsculo? Princípio inteligente da criação. Nossas células são princípios inteligentes. Temos trilhões de princípios inteligentes sob a nossa tutela, confiados a nós por Deus que os criou. Nós somos um universo, meus irmãos. Nós somos deuses desse universo. A cada 7 anos, todas as nossas células se modificam. Então, olha aí a probabilidade estatística da cura. Aquela célula que estava doente, ela vai ter no máximo 7 anos de vida. Por que outras adoecidas surgem? Porque nós continuamos em desarmonia com a lei divina. Vamos deixar de atuar nos efeitos. Embora, volto a dizer, a importância da farmacologia, embora a importância das psicoterapias, mas nós precisamos atuar na causa, que é a alma em desarmonia com a lei divina. E nisso o Espiritismo ainda é uma ciência imbatível, intransponível. Eu digo muito mais, é a ciência médica que precisa andar muito, desenvolver-se muito para começar a enxergar o Espírito. Eu lembro no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, Alexandre diz: um dia a ciência psiquiátrica irá poder propor a colocação da mente e do espírito, e então encontrarão a causa para o adoecimento, em especial as doenças psicológicas, que você vai fazer exames e não vai ter nenhum tipo de diagnóstico, não é? E eu acho que a gente pode bater um papo outro dia sobre isso, porque 2 barbacenenses de loucura entendemos bastante, não é? Com certeza. Podemos falar muito sobre isso, as causas da loucura, que é algo que eu gosto muito de pesquisar também. E aí, quando a gente fala de loucura, falamos de todas as doenças mentais, a depressão, a ansiedade, todas essas questões que afligem a humanidade. E assim eu concluo a minha parte agradecendo imensamente, mais uma vez, a companhia do Nelsinho e de todos que estão conosco, rogando a Deus tão somente que essas considerações possam ter sido úteis. E todos aqueles que quiserem depois o material, essa que é uma compilação dos ensinamentos dos Espíritos, nós estamos à disposição para divulgar, porque não é nosso, mas sim dos Espíritos esse material. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde. Eu devolvo para o Nelsinho para fazer suas considerações finais. A Vilma já está falando que tal do próximo sábado. Próximo sábado vamos ver qual o tema que os Espíritos vão nos indicar. Nós estamos seguindo realmente a inspiração. Primeiramente, uma gratidão a vocês aqui nos acompanhando. Bom, se vocês acham que foram boas as considerações, por favor, nos ajudem a divulgar.
tanto no Instagram, vai ficar lá no IGTV. Depois nós vamos publicar no meu canal no YouTube, né, o Xavier Educador, e também na minha página lá no Face. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tenta divulgar, pelo menos trazer algumas reflexões. E é bom que a gente esteja junto. Mais pessoas aqui, nós somos, pelo menos nesse momento, 62 pessoas vibrando, pensando sobre como nós podemos viver uma vida melhor. Se existe a doença, nós podemos ser a cura. Pode demorar, porque o que demora é aprendermos. Jesus veio traçar um caminho de felicidade para todos nós. Jesus nunca veio para fundar uma religião. Jesus nunca veio para dizer sobre os erros alheios. Jesus veio fazer um convite para que todos nós, todos, pudéssemos encontrar o caminho da felicidade. E quando Jesus falava do perdão, ele está falando, eu quero você feliz, meu filho. Então perdoe, não é pelo outro, é por você, pela sua felicidade, para que você possa fazer o retorno, como filho pródigo, à casa do Pai. Porque o dia que você voltar, teremos festas. E eu acho que é isso que Deus está esperando de nós, essa nossa ação, esse nosso movimento para sair do ostracismo, para sair da nossa preguiça mental, levantar das nossas cadeiras e fazer a transformação que nos compete. A doença virá como um alerta, a doença nos chamará para a saúde, mas sempre vai ser uma escolha nossa. Enquanto alunos rebeldes que fogem das aulas, que matam a aula, né, vamos dizer assim, que rejeitam o aprendizado, nós teremos que repetir, repetir, repetir. Então, por uma questão de inteligência, vamos usar as ferramentas que nós temos ao nosso dispor, nesse momento, para que a gente possa alcançar mais felicidade. Digo de vocês, não existe nenhum problema fora. Não existe nenhum caos. Por mais que vocês achem que haja caos na política, que haja caos nas guerras entre os países, caos por causa da doença, na verdade, todo o caos que existe é dentro de nós. Quando nós nos harmonizarmos, e aí sim, cairão mil à direita, mil à esquerda, mil à frente, mil nas costas, mas nós permaneceremos de pé. Esse é o convite do Cristo. Vem, que o bom Pai envolva cada um de nós, nos fortaleça, nos engrandeça, nos ilumine, trazendo paz, trazendo luz às nossas vidas. Que o amor universal nos sustente, hoje e sempre. Paz e luz a todos. Muito, mas muito obrigado. Amplexos fraternais. Valeu, meus irmãos. Aquele abraço.